no ar. Estamos entrando nesse momento com mais uma live dos amigos. Hoje, mais uma terça-feira que estamos conectados juntos pela plataforma do Facebook. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo a partir de agora. Seja bem-vindo aqui nesta live, onde vamos tratar de mais um assunto importante, dando continuação da live de semana passada, falando sobre Abraão, a trajetória desse grande patriarca bíblico, do seu sacrifício, da sua obediência, da justificação da fé. Fique conosco nessa live, eu tenho absoluta certeza que Deus vai abençoar você grandemente em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Cunha, hoje estou em Tramandaí na conexão com esta live. Começo a saudação neste momento com o pastor Pedro, que está em Presidente Lucena. A paz do Senhor, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego, evangelista Fabiano. Deus abençoe vocês e abençoe todos os nossos amigos internautas que estarão passeando conosco pelas terras da Palestina, seguindo as pegadas do grande amigo de Deus, o nosso herói da fé, Abraão. Deus abençoe e uma boa noite. Glória a Deus. Nesse momento também vamos saudar o evangelista Fabiano Soares, que está na Califórnia. A paz do Senhor, Fabiano. Paz do Senhor, pastor Diego, pastor Pedro. Saudação para você, paz do Senhor para você que está conosco neste momento, mais uma live. Vamos juntos aqui meditar na Sagrada Escritura, vamos ser edificados pela palavra de Deus. Deus esteja te abençoando, fique conosco conectado, em nome de Jesus. Glória a Deus. A live de hoje será uma live muito abençoada para você que gosta da Bíblia, para você, amigo internauta, que gosta, que ama os textos bíblicos. E queremos pedir para você que está entrando na live neste momento, que está se conectando conosco, a tua participação é muito importante. Você pode participar com perguntas, com comentários, com a sua saudação também, através aqui dos comentários na plataforma do Facebook. À medida do possível, nós vamos estar colocando os seus comentários no ar também. Para você que está chegando também nesse momento, você pode nos ajudar compartilhando a live. Compartilhe nos grupos da família, compartilhe nas redes sociais, compartilhe nesse momento também o texto bíblico, compartilhe essa live nesse momento. Eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando você em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nesse momento então ler o texto bíblico da noite, o qual nós vamos fazer a leitura, o qual nós vamos fazer a reflexão. Gênesis capítulo de número 15, diz o texto assim: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se é que pode contar. E disse-lhes: Assim será tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Glória a Deus, Deus seja louvado por isso. Um texto maravilhoso que nós vamos estar comentando a partir desse momento, Gênesis capítulo de número 15. Você, amigo internauta que está entrando agora, que está curtindo a live, você coloque os seus contatos, marque os seus contatos aí na live. Marque os seus contatos nos comentários, para que mais pessoas sejam abençoadas agora. Eu quero pedir para você fazer isso, que é o começo da live ainda, e eu tenho certeza que Deus vai lhe usar para conectarmos com pessoas através, você marcando os contatos, compartilhando a live nos grupos que você tem no Facebook, nos grupos da família, e nós vamos fazer uma grande live nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Pedro, nesse momento agora, Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão, que era um homem rico, Abraão, que era um homem que Deus já havia lhe abençoado com outros tipos de bênção. Abraão, que tinha uma intimidade com Deus. Abraão, que já tinha deixado a sua terra, caminhado em direção a uma terra de promessa. Mas agora Abraão tem um problema na sua vida pessoal.
uma vida no íntimo, um problema íntimo, na verdade. A sua esposa, Sara, é estéril, não pode dar luz a filhos. A Sara já cessou o costume das mulheres, já é velha, e não tinha recebido nada, não tinha tido nenhum filho até agora. E Abraão vem e queixa-se com Deus nesse sentido, dizendo que ele tinha tudo, ele era um homem abençoado, mas Deus não tinha lhe permitido ter filhos. E agora Deus faz uma promessa para Abraão, e uma grande promessa. Com o seu comentário, pastor Pedro. Deus é um Deus de promessa. E Deus, ele cumpre as suas promessas no tempo certo, no tempo dele. Deus já havia prometido para Abraão antes de que ele seria proprietário de uma vastidão de terras e que da sua descendência sairia uma nação. Deus já havia falado isso 3 vezes anterior, mas agora Deus reitera novamente. Deus pega e diz, olha para o céu, tenta contar as estrelas. E acredito que Abraão tentou contar 1, 2, 3 mil, 2 mil, não conseguiu. No Oriente Médio, num dia de céu limpo, é um lugar que aparece milhares e milhares de estrelas sobrepostas. Então ele se perdeu, não tinha como contar. E Deus disse, é assim, incontáveis. Será a tua descendência, será uma nação. Tá? O Israel, nação, descende de Abraão. Deus cumpriu. E Deus deu para Abraão as primeiras promessas quando ele tinha perto de 70 anos. E agora, esse episódio aqui se dá quando Abraão tem 86 para 87 anos de idade. Está velho. Não é mais uma época para ser pai. Para a maioria das pessoas, já não há mais esperança nessa idade em ser um pai. E a sua esposa está com 70 anos. Né? Então, está muito complicado. Parecia que era difícil de Abraão ser pai. Mas Deus, ele gosta de resolver as coisas complicadas, as coisas difíceis. Porque quando a promessa de Deus age no sobrenatural, então vai ter que entrar o ingrediente do milagre. Do milagre. E foi isso que aconteceu. Abraão se torna pai, milagrosamente. Aqui nessa promessa com Deus, aqui Deus faz, não como fez as outras vezes, uma promessa, aqui Deus faz com Abraão uma aliança. É diferente de apenas prometer. Se Deus anteriormente já havia prometido 3 vezes que Abraão seria pai de uma multidão, de uma numerosa nação, agora Deus nessa vez faz com Abraão aliança. E Abraão para isso sacrifica alguns animais, 5 tipos de animais diferentes, me parece, e ele coloca os animais cortados, sobrepostos, e Deus responde, Deus confirma, passeando no meio como fogo. Como que dizendo, eu estou confirmando a minha aliança contigo. Tu vais ser pai. Tu tá velho, mas tu vais ser pai. A minha promessa vai se cumprir na tua vida. Essa palavra aliança, berite, Deus fez com Abraão o berite. E o berite, a aliança ali, é uma aliança de sangue, baseado no sacrifício. E então a gente diz que Abraão e Deus cortaram uma aliança, porque os animais foram cortados ao meio. Né? Então tem todo um simbolismo de cada animal, mas que isso não vamos estar entrando hoje, isso ocuparia uma noite inteira para falar sobre isso. Então agora não é mais apenas uma promessa, é uma aliança, um acordo que vai se cumprir, porque é baseado no sangue.
E sabemos que todos os sacrifícios, todas as ofertas de sangue do Velho Testamento, de uma maneira ou de outra, apontavam para o sacrifício de Jesus. Então, quem está sendo o fiador dessa aliança de Abraão com Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fiador, ele é o mediador da aliança. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Muito boa noite para você que está junto conosco, você que está entrando na live. Que Deus abençoe a irmã Tati, o irmão Bruno, lá da cidade de Cidreira, que estão conectados conosco também. Que Deus abençoe você, irmã Tati. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o povo aí do litoral norte de Cidreira, que está conectado conosco. Deus abençoe, sejam bem-vindos aqui na live, em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Lena Veloso está participando aí também. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez um probleminha de sinal, há um vento muito forte aqui em Tramandaí, o chamado Nordestão, então pode ter dado um probleminha aí de sinal, houve uma reclamação aqui com algumas pessoas, a gente vai crer que vai melhorar em nome de Jesus Cristo. Mas é um vento forte, Amém. Nós estamos passando aqui nesse momento, mas se der um probleminha, daqui a pouquinho retorna já em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que está entrando na live, compartilhe, curta, a gente fala bastante isso, sabe por quê, irmão? Porque a tua participação, ela é fundamental para nós. A gente sabe que quanto mais pessoas compartilharem, maior é o alcance que nós vamos ter. Nós nos limitamos ao número de amigos que nós temos, mas quando nós juntamos os nossos amigos com os teus amigos, com os grupos e as redes sociais que você faz parte, a live torna-se muito maior. A live acaba alcançando muito mais pessoas. E por consequência disso, vai estar abençoando mais pessoas também. Você é um canal de Deus, você é uma pessoa que pode estar nesse momento sendo um mensageiro de Deus, levando a mensagem de Deus, através da pregação, através desta live. Então, por isso, deixa Deus te usar. Compartilhe, curta, marque os teus contatos na live. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão ser alcançadas através da sua vida. Como aqui nas lives passadas, muitas pessoas testemunham que através de uma, de outra pessoa, elas acabaram conhecendo esse trabalho que nós fizemos toda terça-feira. E elas têm sido abençoadas. Por isso a gente pede para você, nos ajude em nome de Jesus Cristo. Evangelista Fabiano, agora Deus faz uma grande promessa a Abraão, uma promessa impossível. Aos olhos do homem, totalmente impossível. O próprio Abraão está um pouco já desacreditado disso. Quando ele recebe a promessa, quando o anjo fala com ele, a Bíblia diz que Sara riu, achou graça, porque ela mesma não acreditou naquela promessa que estava acontecendo. E naquele momento, o ser angelical que estava ali disse para ela, olha, porque você não acreditou na promessa, o teu filho vai chamar Sorriso, ou Riso, numa tradução melhor, porque ela riu da promessa, ela achou que isso era até engraçado, por tão difícil que isso era. Mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele é especialista, como o pastor Pedro disse, de deixar que as coisas se compliquem para descomplicar depois. Ele é especialista de permitir que tudo esteja complicado e vem e descomplica tudo. Com o seu comentário, evangelista Fabiano, sobre a dimensão, o grau desta promessa, e até mesmo para os dias de hoje, para o nosso irmão internauta que está nos ouvindo agora, que está passando um momento complicado na vida, um momento difícil, e quem sabe que há promessas também que estão para ser liberadas sobre a vida dele, que os outros até vão achar engraçado se ele contar, vão até rir, vão até debochar, porque aos olhos natural, aos olhos do homem, é quase impossível, ou até mesmo impossível. Eu já tive coisas na minha vida, confesso para você, que eu contei para pessoas, as pessoas até riram, porque eram promessas de Deus, e hoje já se cumpriram, já aconteceram. E agora, novamente, a própria Sara, que vai ser o objeto da promessa, que Deus está justificando Abraão através da vida de Sara, ela riu dessa promessa, porque de tão difícil que era. Com o seu comentário, evangelista Fabiano. As promessas de Deus são grandiosas, né? Quando Deus dá promessas, nós recebemos essas promessas e muitas vezes ficamos de boca aberta da magnitude do que Deus irá fazer, mediante aquilo que os olhos naturais podem contemplar, mediante as dificuldades naturais, nós olhamos o tamanho da promessa de Deus, e muitas vezes ela vai além do nosso entendimento, além da nossa capacidade, né,
de explicação, porque ela foge do natural, é muito maior do que a nossa mente pode suportar, as nossas explicações podem conceber, né? Nesse contexto aqui, especialmente, pastor Diego, pastor Pedro, né, no tempo de Abraão, naquele contexto cultural, até hoje, evidentemente, né, algo natural, né, da família, gerar filhos, deixar descendência, mas naquele contexto era algo muito maior, tinha um peso infinitamente maior, né? Alguém que não tivesse descendência, alguém que não gerasse filhos, uma mulher que não gerasse filhos, ela sofria muito preconceito, né? Era como, de alguma forma, tu não deixar descendência, era como, de alguma forma, ser riscado o teu nome, a tua história debaixo dos céus, depois que tu não estivesse mais nessa vida, né? O tamanho da grandeza da promessa que Deus deu para Abraão, a gente percebe no fato de ele e Sara, ambos velhos, avançados em idades, conforme o texto bíblico diz, eles tinham bastante idade. Em outras palavras, nenhuma perspectiva humana, natural, de vir ainda gerar e ter filhos. Pois se toda a vida deles, quando eram novos, ela não conseguiu engravidar, ela não conseguiu ter filhos, quanto menos possibilidades na sua velhice, né? Então, tinha essa situação dentro da vida deles, dentro do lar, da família, dentro da vida desse casal, uma realidade ao qual eles estavam caminhando sem expectativa de deixar uma descendência, como de alguma forma o seu nome, a sua história fosse, não tivesse mais a possibilidade de ser relembrada, não tivesse dado a continuidade em forma de descendente, né? Então, era um problema muito sério, muito doloroso, eu creio, para eles. Mas no meio dessa situação, Deus chega e faz promessas tremendas. Deus diz que vai dar filho para ele, e este filho vai ser gerado a partir dele nações. A partir desse filho sairiam multidões de nações, sabe? Uma quantidade ao qual nem as estrelas do céu, da mesma forma que não se pode contar, não seriam contáveis. Aquilo que seria gerado a partir dele, não do mordomo da casa dele, né, mas dele, do corpo dele, do físico dele. Então Deus dá uma promessa dessa magnitude para 2 pessoas de idade. Veja bem, Deus faz aquilo que deixa o homem natural sem entendimento. Por isso que o homem natural não consegue crer nas coisas de Deus, nos propósitos de Deus, nas promessas de Deus, mas o homem espiritual. E Abraão creu nessa promessa, e ele foi justificado pela fé que ele depositou na palavra de Deus, nesse Deus grandioso que se revelou a ele, né? Se a gente for ver com mais detalhes o conteúdo das palavras de Deus, as promessas de Deus, a gente pode olhar depois com calma, você pode olhar em casa, Gênesis 12, versículo 1 e 3, Gênesis 15, do 1 ao 5, que nós lemos agora, ainda Gênesis 17, do versículo 1 ao 8, também o versículo 19, você vai ver que Deus chega e se revela para ele, e dá promessas gigantescas, Deus coloca no coração dele, Deus injeta sonhos gigantes, Deus diz, tu vai gerar um filho, não interessa a tua idade, não interessa o teu problema natural, não interessam as circunstâncias, não interessa o teu corpo físico abatido do tempo, não interessa, interessa o que eu estou prometendo. E assim ele creu, e assim ele foi justificado, como diz ali o pastor Diego, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por você que está aí conosco na live, obrigado por você que já está compartilhando, obrigado por você que está curtindo, que Deus abençoe você grandemente. Você é muito importante, você que compartilhou, está compartilhando a live ou compartilhou, Deus está usando você, deixa Deus te usar. É muito importante você que está curtindo, você que está compartilhando, nossos irmãos que estão entrando aí na live, que Deus abençoe, irmão Edson, lá da cidade de Taquari, irmão Edson, a irmã Dalila, nosso irmão obreiro da sede de Taquari lá, que Deus te abençoe grandemente, irmão Edson. Em nome de Jesus, um grande abraço para você. A irmã Cindy,
também já comentou aqui na live, que Deus abençoe, que está aí nos Estados Unidos também, junto com o irmão Fabiano. Deixa eu ver quem mais aqui, o Paulo Joel Padilha, também dando boa noite aqui para os irmãos, que Deus abençoe você também. Deus seja louvado pela vida de cada irmão que está aqui participando, que está entrando na live, que está chegando junto nesta noite. Vai ser uma noite abençoada, vai ser uma noite muito forte. Deus vai estar se revelando, Deus vai estar falando através da sua palavra com você. Fique ligado conosco, eu tenho absoluta certeza que você será grandemente abençoado através dessa palavra. Você que gosta de Bíblia, você que gosta de conhecer os mistérios da palavra de Deus, fique conosco, marque alguém nos contatos, nos comentários, para que a live chegue ainda mais longe nessa noite e Deus, por certo, vai estar falando com você em nome do Senhor Jesus Cristo. O importante desse momento que nós estamos falando aqui é que Abraão recebe uma promessa e ele é velho. A sua esposa é velha. E ela sorriu da promessa, ela achou até engraçado. Assim é com a vida do homem de Deus. As promessas que Deus tem para você, meu amigo internauta, é como os comentários que foi feito aqui nessa noite. Talvez algumas pessoas até vão rir. Talvez algumas pessoas vão fazer como Sara. Não vão acreditar, vão achar engraçado, vão dizer que você é doido. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que fé e sobrenatural não é natural, é claro que não. O que Deus faz não é por vias naturais. Senão não era milagre. Senão não precisa de Deus. Aquilo que é natural, que glória Deus tem naquilo que é natural? Nenhuma. A glória de Deus é revelada naquilo que é impossível. A glória de Deus é revelada nas coisas que não cabem no entendimento humano. Abraão ter um filho com uma pessoa normal, que nós vamos estar falando logo em seguida agora com Agar, seria modo normal, seria natural, mas Deus é especialista em surpreender as nossas vidas. Deus é especialista em trazer o sobrenatural para fora. A promessa que Deus tem com Abraão, ele poderia ter tido um filho com Sara quando ela era nova. Lá no começo, ela não teve. Mas se tivesse um filho quando ela era nova, não tinha nenhuma glória nisso. Mas Deus quer ser glorificado, porque para Deus não há nada difícil nas suas promessas. Eu quero falar para você, meu amigo internauta, amigo ouvinte, que Deus tem uma promessa com você. E nenhuma das suas promessas para Deus é impossível. Nenhuma promessa para Deus é difícil. É difícil para o homem, para Deus não. E quero falar para você, aquilo que você tem buscado, que é impossível, aquilo que você tem buscado, que aos olhos do homem é um obstáculo terrível, aquilo que você olha e você diz que pelos meios naturais não há solução. Pelos meios naturais, Sara também não é a solução. Pelos meios naturais também não é dessa maneira. Mas Deus é especialista em trazer o sobrenatural para fora. Eu quero falar para você que quando Deus coloca essa palavra, coloca um memorial para os dias de hoje, para que você entenda que o que está acontecendo em tua vida, e se Deus tem uma promessa e prometeu algo para você, pelas escrituras mesmo, para ele não há nada impossível, para ele não há nada difícil, para ele tudo é possível. E eu quero falar para você que assim como Deus chegou para Abraão e fez uma promessa impossível aos olhos do homem, impossível aos olhos naturais, assim Deus vai fazer na sua vida. Vai fazer algo sobrenatural, vai fazer algo do impossível. Milagre não se explica, milagre não cabe dentro do entendimento humano. Senão não era milagre. Senão não era milagre, senão não tinha graça. E o que Deus vai fazer com você é isto. O que Deus vai fazer com você é milagre. O que Deus vai fazer com você, o entendimento humano não vai compreender. Por isso que Deus deixou esta palavra como um testemunho. Para que você compreenda e entenda isto. Que Deus quis ser glorificado na vida de Abraão e de Sara, trazendo o impossível para dentro de um contexto que aos olhos dos homens era impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus dos milagres. É um Deus de promessa. Se você crê num Deus de promessa, fique conosco nessa live. Deus quer falar com você, em nome de Jesus. Pastor Pedro, agora Deus faz essa promessa para Abraão, mas o tempo passou. Os dias passaram. Porque muitas vezes nós pensamos que quando Deus faz uma promessa, o outro dia já vai acontecer. E para o homem trabalha dentro do relógio cronológico, dentro do Cronos. Mas Deus trabalha no tempo chamado Kairos, que é o tempo dele.
O tempo do homem, ele vê a sua velhice, vê o tempo passar, ele fica angustiado, fica agoniado. Mas dentro do tempo de Deus, está tudo no controle dele. Está tudo dentro do jeito dele. Mas só que Sara passou o tempo, a promessa não iria mais. Ela achou que isso já tinha ultrapassado. E ela pega e oferece para Abraão Agar, uma serva. Porque naquela época da lei, isso não era pecado, era natural que o homem pudesse ter um filho com uma serva. Ela oferece Agar para Abraão. E Abraão vai lá e coabita com Agar e tem um filho com ela. E esse filho chama-se Ismael, o filho com Agar. Com o seu comentário, pastor Pedro. Pastor Diego, nós estamos lhe ouvindo, você está caído. Ah, tá bom. Alô? Caiu minha conexão. Alô, pastor Diego. Tá me ouvindo, Fabiano? Eu consigo te ouvir. Eu tô ouvir. Eu acho que caiu pro pastor Pedro, então. Caiu pro pastor Pedro. É. Caiu pro pastor Pedro. Mas vamos falando aqui enquanto o pastor Pedro vai se conectando novamente aí. Então, Fabiano, o que acontece? O que acontece no texto agora aqui? Acontece que Isaac, Agar, vem ser a realização da obra natural. Vem ser a realização de uma obra natural. Porque ter o filho com Abraão, o problema não é Abraão. Abraão, ele teve um filho com Quetura mais velho ainda depois. O problema não é ele, o problema é Sara. Então, o milagre que tem que acontecer não é na vida de Abraão. O milagre que tinha que acontecer na vida de Sara, na verdade. Porque Abraão, apesar de ser velho, ele naturalmente consegue ter filhos ainda. Então, Sara, olhando para a situação, vendo que o problema era ela, o problema não é Abraão, ela vai lá e diz assim para Abraão: olha, o problema não é comigo. O problema não é contigo, é comigo. Vai e tem um filho com Agar. Vai e coabita com Agar, tem um filho com ela. E foi o que Abraão fez. Abraão tentou ajudar Deus. Abraão tentou dar uma auxiliada com Deus. E toda vez que o homem tenta ajudar Deus, que o homem tenta facilitar as coisas para Deus, o homem está querendo dizer que Deus é um Deus pequeno. Isso torna-se quase que um deboche para Deus. Isso termina sendo algo ruim para Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus, ele é Deus. Quando ele quer operar, ele opera do jeito que ele quer. Ele opera do jeito que ele entende que é o melhor. Não sei se o pastor Pedro está nos ouvindo ou não. Eu acho que ele não está nos ouvindo, pastor Pedro. Ele não está nos ouvindo. Mas nós estamos vendo ele, está tudo certo. O Fabiano, com o seu comentário nesse momento sobre essa questão. Agora, Abraão tenta ajudar Deus, tendo um filho com Agar. Um filho segundo a carne. Um filho segundo aos modos naturais. Isso é um filho segundo a carne. Então ele vai lá e praticamente está desistindo de esperar a promessa. Quando Deus demora e o homem parece que vai desistir, a gente tenta os modos naturais. E isso não é milagre. Com o seu comentário, evangelista Fabiano. É verdade, pastor Diego. Muitas vezes o ser humano, ele entra nas angústias, ele entra nos momentos em que ele se sente pressionado pelas circunstâncias, pelas realidades que lhe cercam. E naquela angústia, naquele desejo de ter uma resposta, de dar uma resposta para os problemas, para as soluções da vida, muitas vezes o homem tenta, né, fazer com o seu braço, com a sua força, dentro das suas capacidades de entendimento, o homem tenta fazer alguma coisa para que vá ao encontro daquilo que Deus prometeu, né? Para ver aquilo acontecer, achando, supondo, imaginando que pode ser talvez por aquele meio, daquela forma, de outra forma, né? E Abraão não foi diferente. Abraão chegou um momento em que se passava o tempo, se passavam os anos, e ele vivia nessa perspectiva: o Senhor prometeu, vou receber. E ele tentou fazer isso desta forma, né? Com a serva de Agar, aliás, com Agar, então, com a serva de Sara. Então, ele tentou usar um meio humano, sem dúvida, né? E nós sabemos que os meios humanos não são os meios de Deus, né? Deus já tinha determinado,
Deus já tinha definido, estabelecido, só que Deus tem o cronograma dele, né? Deus tem o tempo dele de agir e a forma dele de trabalhar. Então, muitas vezes, o ser humano ele tenta lidar com as situações de uma forma humana, né? Mas Deus, glória a Deus, ele faz da sua forma. Aleluia. Pastor Pedro, nós estamos lhe vendo, está tudo ok com a sua conexão. O problema eu estou com dificuldade, ainda... Pastor Diego. Estou conseguindo acessar vocês direito, aguarda aí. Tá bom, nos dá um sinal quando o senhor voltar ao normal aí, nos dê um sinal em nome de Jesus. Evangelista Fabiano, o que acontece? As pessoas muitas vezes, isso é coisa natural do homem, a pessoa quer que Deus trabalhe no tempo dela, no relógio dela. E no relógio biológico de Sara, o tempo já tinha terminado. No tempo que Sara tinha para esperar, para ela também já tinha cessado. Então agora o que ela vai fazer? Ela vai tentar no tempo dela. Se você observar, aconteceu isso com Marta e Maria. Marta e Maria mandaram uma carta para Jesus dizendo o seguinte: olha, está enfermo aquele quem tu ama. O que elas estavam querendo dizer? Se Jesus vier para orar por Lázaro enquanto ele está enfermo, está resolvido o problema. Mas só que elas não pensaram que a morte ia chegar, e a morte chegou. E Lázaro morreu e foi sepultado. E a Bíblia diz que quando Jesus recebeu aquela intimação, aquela carta dizendo que está enfermo aquele que tu ama, ele ficou lá no mesmo lugar, nem se levantou. Mas quando Lázaro morreu, ele se levanta e diz assim: agora eu vou até a Betânia chamar o meu amigo Lázaro, porque ele está morto. Enquanto Lázaro está doente, Jesus não se levanta. Jesus se levanta quando Lázaro morreu, quando Lázaro está morto. O que acontece com a nossa vida? Nós esperamos que Deus venha operar no nosso tempo, do nosso jeito e nas nossas condições. E Deus, ele opera na condição dele, no tempo dele, do jeito dele. Deus, ele surpreende as nossas vidas, ele faz diferente. E é esta questão que acontece agora. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro está sepultado, já é de 4 dias morto. Já está sepultado há 4 dias. E elas chegaram e disseram assim: ah, se tu tivesse chegado antes, o nosso irmão não teria morrido. Mas, na verdade, mesmo não existe o chegar antes que nosso irmão teria morrido. Deus nunca chega atrasado. Deus sempre chega na hora certa. A gente pensa que Deus está demorando. A gente pensa que Deus está atrasado. Mas Jesus, na verdade, queria que o milagre fosse ainda maior. Porque se ele fosse lá e curasse o Lázaro enfermo, seria um milagre. Mas não um milagre igual ressuscitar um morto de 4 dias. Se o tempo está passando para Sara, se o relógio biológico já passou, se está demorando ainda mais, é porque o milagre vai ser ainda maior na sua vida. E eu quero dizer para você, meu amigo ouvinte, meu amigo internauta, que talvez para você que está me ouvindo aí agora, o relógio biológico acabou, a medicina diz que não tem mais jeito, os familiares seus dizem que você deve desistir, você olha e pensa que Deus está atrasado, que Deus está demorando. Eu quero falar para você em nome de Jesus: Deus não está demorando, Deus não está atrasado, muito pelo contrário. Deus quer ser glorificado sobre a tua vida, realizando um milagre ainda maior. Se o tempo está demorando, se a fase não é boa, eu quero dizer para você que Deus não esqueceu de você, assim como não esqueceu de Sara. E embora Abraão tentou facilitar as coisas, tendo um filho com Agar, e nasceu Ismael, foi o filho da carne. E assim é importante falar, Fabiano, que tudo que nós geramos pela nossa vontade, que tudo que nós geramos fora da promessa de Deus, que tudo que nós geramos fora da direção de Deus, na verdade mesmo, é gerado por nós mesmos. Não tem a promessa sobre isto. Abraão tem o filho com Agar e Deus disse para ele: olha, esse filho que você está tendo aí agora não é um filho de promessa. É um filho da tua vontade. Isso nasceu das tuas entranhas. Isso nasceu de um modo natural. E o que eu quero fazer com você é uma marca de sobrenatural. O que eu quero fazer com você não se explica pelas vias humanas. O que eu quero fazer com você, todos os dias você vai olhar o milagre na frente dos seus olhos. E esta palavra eu quero falar para você, meu amigo internauta, amigo ouvinte que está vendo agora. Deus não quer curar o teu Lázaro enfermo, Deus quer ressuscitar o teu Lázaro que está morto há 4 dias. Ainda que você pense que o tempo acabou,
Ainda que você pensa que o tempo já afindou, é no tempo de Deus vai acontecer. Ainda que Abraão e Sara acharam que o tempo tinha acabado, que o relógio biológico tinha acabado, que a promessa estava demorando para acontecer, foi no tempo de Deus. E aquilo que Abraão tentou ajudar a Deus pela carne, aquilo não foi abençoado. Com seu comentário, evangelista Fabiano. Dentro do trabalhar de Deus, né, pastor Diego, uma das coisas lindas assim, que me chama muita atenção, sabe? Essa perspectiva do processo de Deus, né? Deus, eu creio que um dos motivos, pastor Diego, de Deus permitir esse período de espera, esse tempo de espera entre uma promessa e o cumprimento de uma promessa, é a glória do nome do Senhor. É o nome do Senhor vir a ser glorificado e exaltado de uma forma grandiosa, de uma forma espantosa, no sentido de que não há explicação humana para o ocorrido, mas somente o poder de Deus se encaixa dentro da única explicação. Eu uso como exemplo, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha de fogo ardente. Para o Senhor seria muito simples, tudo é simples para Deus, nada é difícil para Ele, né? Mas Deus poderia ter impedido de forma milagrosa de os três terem entrado dentro de uma fornalha ardendo em fogo. Deus poderia fazer simplesmente eles flutuarem quando eles foram lançados lá dentro, mas Deus não fez isso. Deus poderia ter impedido, mudando o coração, né, do rei, enfim, ou daquelas pessoas que os acusaram, promovendo um caminho totalmente diferente para aquela história, mas Deus não, Deus permitiu que fosse assim. A impressão Então, que eu tenho, Fabiano, é que Deus gosta de complicar a situação, para descomplicar depois. Deus permite que a dificuldade até aumente. Deus permite que a dificuldade avance. Porque assim o milagre é maior, assim a história é maior. Já pensou a história dos hebreus? O que seria a história de Moisés se não tivesse o Mar Vermelho? O que seria a história de Abraão se não fosse essa dificuldade com Sara? E assim é a nossa vida também. O que seria a história de Sadraque, Mesaque e Abednego se não fosse a fornalha de fogo? A história de um homem de Deus ela é comprovada pelo testemunho. Jesus disse, nós somos testemunhas de Cristo. E ser uma testemunha dele não é só testemunhar a sua ressurreição em nossas vidas, dizendo que ele vivo está, porque nós sentimos a presença dele, mas sim dizendo que ele é o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que opera hoje ainda no presente, que ele não ficou velho. E se ele dificulta a nossa vida, se ele complica a história, se ele dificulta, se ele fecha a porta, é para revelar o poder dele. É para revelar a glória dele. Eu creio muito nessa questão. Exatamente. E dentro daquela fornalha, o inesperado acontece, né? O que não se espera? Não se espera, em hipótese alguma, humanamente pensando, que 3 pessoas vão ser lançados e que nada, e que a temperatura não vai lhe causar dano algum. Então Deus permite o homem chegar a situações extremas para que o nome dele seja profundamente, extremamente, grandemente glorificado e exaltado, né? Paulo, na prisão, Deus poderia ter impedido que Paulo fosse para a prisão, sem dúvidas, Pedro e tantos outros, mas Deus demonstra o seu poder, exalta o nome dele, e com essa demonstração, Deus fortalece a fé, não só de Pedro, de Paulo, mas de todos que viam aquele grande feito do Senhor, né? As cadeias se abriam, as portas se abriam, os anjos vinham buscá-los, entende? Então, Deus glorifica o seu nome, Deus gera fé por meio disto. É inevitável que o homem se encontre em momentos de pressões, em momentos de dificuldade, em momentos que ele olha para as circunstâncias e não vê de que forma vai ter a solução daquele problema, qual vai ser a saída, como é que Deus vai trabalhar, como é que Deus vai agir. E Abraão se encontrou nesse momento.
mas ele não soube lidar com essa dificuldade, com o tempo de espera. Glória a Deus. E é algo que todos nós, pastor Diego, né, vivemos buscando, aprendendo e estamos correndo atrás para a nossa fé ser fortalecida, para termos uma fé robusta, para desenvolvermos a nossa fé no Senhor. Nos tempos, nos momentos de espera, nos momentos de espera, nós estamos também buscando confiar no Senhor a cada dia e aumentar nossa fé. Amém. Glória a Deus. Está nos ouvindo agora, pastor Pedro? Alô, está nos ouvindo? Nós não estamos ouvindo o áudio do pastor Pedro. Infelizmente, pastor Pedro, não estamos ouvindo o áudio ainda, pastor Pedro. Estamos com dificuldade de lhe ouvir agora. Há um problema na fala para nós ouvir. Eu quero primeiramente, Fabiano, já começar, quando o pastor Pedro tenta arrumar lá, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão compartilhando, a todas as pessoas que estão comentando, a todas as pessoas que estão junto conosco. Compartilhe a live, curta neste momento, esteja junto conosco. Deus, por certo, vai te abençoar. Há um vento muito forte aqui em Tramandaí, deve estar com problema de tempo também lá em Presidente Lucena, e daqui a pouquinho o pastor Pedro vai estar se conectando conosco aqui também, e a live vai fluir ainda melhor com nós três juntos aqui. Mas nós vamos estar comentando, vamos estar falando, você vai curtindo, você vai compartilhando, vai marcando os teus amigos, vai marcando os contatos, porque é muito importante. Nós vamos ainda chegar lá na casa dessa pessoa que precisa ouvir uma palavra de fé, uma palavra de esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora Abraão tem o filho com Agar, e Deus diz para ele: olha, esse filho que você teve não é o filho da promessa. O filho da promessa vai ser com Sara, a tua esposa. Ainda que pareça difícil, ainda que tudo esteja aos teus olhos impossível, vai acontecer isto. Meu amigo ouvinte, meu amigo internauta, eu quero dizer para você o que é impossível na tua vida. Qual é a promessa que você olha e você pensa que biologicamente, clinicamente, é impossível? O que o médico disse para você que não tem mais cura? O que está acontecendo com o teu casamento, com os teus filhos? O que está acontecendo com a tua vida pessoal, com a tua vida financeira? Aonde que você olha e você diz assim: olha, isto é impossível. É nesta hora que Deus quer entrar na tua vida. É nesse momento que Deus quer entrar na tua vida. E digo para você mais, vai ser através da promessa. Você não precisa arrumar recursos humanos. Você não precisa ter subterfúgios humanos. Não vai ter empurrãozinho de homem. Vai ser Deus que vai fazer na tua vida. E por mais que você olha e você diz assim: olha, isto é impossível acontecer, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus de promessa. E assim como ele prometeu para Abraão, e Abraão achou que o tempo tinha acabado, assim como ele prometeu para Abraão, e Abraão aos seus olhos já achou que isto era impossível, mas Deus cumpriu a sua promessa. Porque Sara, imagine a cena agora, Fabiano. Sara velha e a barriga começa a crescer. As pessoas começam a olhar e começam a dizer assim: isso deve ser um câncer. Uma velha dessas aí crescendo barriga. Uma pessoa velha desse momento grávida. E Abraão vivia em tendas. Toda semana ele via chorinho de criança ao redor da tenda. Toda semana ele via crianças correndo ao redor da sua tenda, porque ele era um homem rico, cheio de servos. Mas ele olhava para dentro de sua tenda, estava só ele e a velha dele lá dentro. Um silêncio total. Mas, de repente, numa noite daquelas, rompe-se o silêncio com o choro de Isaque, o filho da promessa. Aquela tenda começa a receber um choro do qual, pela primeira vez, aconteceu dentro da tenda de Abraão. Quebrou o silêncio. Nasceu agora o filho da promessa. O Isaque agora vem à luz. Vem à luz. Deus cumpriu a sua promessa. Deus prometeu e Deus cumpriu aquilo que estava dizendo. Quando Deus olha, quando agora Abraão olha dentro da sua tenda, há um choro de criança. No pátio da sua casa agora, ele vai todos os dias ver a sua esposa, já velha, mas amamentando um nenenzinho. Para os olhos do homem, isto aí é impossível acontecer. Mas Deus faz essas coisas porque Deus é o Deus dos impossíveis. E Deus quer escandalizar o homem.
Quando eles olharam o Lázaro, disseram, já é de 4 dias, está fedendo, cheira mal. Para que vamos remover essa pedra? Já é de 4 dias. E cheirava mal mesmo. Quando eles tiraram a pedra, Lázaro estava morto, estava fedendo, era de 4 dias. E aí que é bom, porque Deus quer ser glorificado numa velha. Deus quer ser glorificado num homem que está podre de 4 dias. Isto é milagre. E para você que está nos ouvindo agora, aquilo que é impossível, aquilo que você olha e diz assim, olha, pastor, isso não tem como acontecer. É isto que Deus quer fazer em tua vida, em nome de Jesus. Pastor Pedro, tá aí já? Deu certo? Tá me ouvindo? Estamos lhe ouvindo. Glória a Deus, estamos ouvindo. Deu certo. Pastor Pedro, estamos falando já agora aqui do nascimento de Isaac. Agora, dentro da tenda de Abraão, pela primeira vez rompeu o silêncio. Porque está o Abraão e a velha dele lá dentro, ouvindo na tenda dos outros o chorinho de criança, ouvindo correria de crianças, mas dentro da tenda dele era um silêncio. E agora rompeu o silêncio, porque Sara, velha, ficou barriguda e agora ganhou um neném e todo mundo está olhando da cerca de Abraão lá na rua, tem a fralda de criança, eles estão olhando uma mulher já bem velha dando mamar para um nenenzinho. Uma cena que as pessoas estavam olhando e não estavam acreditando. Mas é promessa de Deus. É milagre de Deus. A Sara era nova. Foi natural. As coisas naturais não têm marca de promessa. O que Deus faz é o sobrenatural. Deus tem responsabilidade com aquilo que é sobrenatural, pastor Pedro. É verdade, pastor Diego. Imagina as pessoas visitando a tenda de Sara para visitar a criança. Eles balançavam a cabeça e de certo diziam, quem diria, hein? O impossível aconteceu. Oh, que grande milagre. Então, às vezes, a dificuldade, o milagre na dificuldade vira um testemunho e passa a ser comentado. Foi comentado muito. Abraão e Sara, já velhos, agora têm um filho. Olha, um homem centenário, uma mulher com 90 anos, isso, à luz da medicina, à luz da natureza, é impossível. Mas o impossível para o homem é possível para Deus. Deus cumpriu com as suas promessas e com aquela aliança que ele fez. Deus é um Deus que muda as coisas. Quando Deus fez com Abrão a aliança, Abraão ainda era chamado Abrão, com um A só. Sara era a Sarai, a pequena princesa, mas agora é Sara, uma grande mãe. Porque Deus mudou até mesmo o nome de Abraão e o nome de Sara. Sara antes era Sarai, e Deus tirou o último i. E Abraão, Deus acrescentou, ampliou. Então Deus faz isso. Ele tira de nós as coisas ruins e acrescenta as coisas boas. Deus tirou a limitação de Sarai e a transformou na Sara. Deus ampliou a bênção a Abrão e o transformou em Abraão. Às vezes a gente fala tão rápido, Abrão, não se dá conta que Deus colocou um a mais. Isso se deu por ocasião em que Abraão se circuncidou juntamente com o seu filho Ismael, naquela aliança com marca na carne. Eu estava fora do ar, eu não sei se vocês haviam comentado a respeito da circuncisão, pastor. Não, ainda não falamos da circuncisão ainda. Não. Então, Deus havia instituído para Abraão a instituição da circuncisão. Abraão se circuncida. Ele circuncida o seu filho Ismael e também vai circuncidar o seu filho Isaque. Essa circuncisão é uma marca na carne, é uma remoção de uma parte da carne. Circuncisão, literalmente, quer dizer cortar em volta. Mas aonde? Em todo homem, em todo macho,
no seu órgão masculino, órgão sexual masculino, é cortado a pele que reveste a glande. Então, é um corte em volta, chama-se o prepúcio. É cortado o prepúcio, uma parte da carne é tirada fora, a carne é removida. Então, Deus, nessa aliança da circuncisão, Deus diz que a carne precisa ser removida. A carne tem que ser tirada. E então Deus opera. Abraão ficou, após a circuncisão, carnalmente menor. Algo lhe faltava. Deus mandou tirar uma parte da carne. Todo homem espiritual, todo homem religioso, todo homem de fé, ele tem que ser menos carnal e mais espiritual. E é isso que Deus quis dizer para Abraão. Abraão, a partir de agora, tu é um homem espiritual, é menos carnal. E para tu lembrar, vai ter essa marca no teu prepúcio. Foi removida uma parte da carne. E é acrescentado agora uma letra a mais no teu nome. Então, quando nós perdemos, nos despojamos de uma parte da carne, Deus acrescenta do seu espírito na nossa vida. E aí as coisas de Deus acontecem. E assim se sucedeu com Abrão, que tornou-se no Abraão, o grande pai, o pai de multidão, o pai de uma nação. Esse é um homem que andou com Deus, amigo de Deus, esse pai da fé, Abraão. Glória a Deus. Meu amigo internauta, para você que está junto conosco, que Deus abençoe nossa irmã Sandra Origi, a irmã Suzana Melo. Deixa eu ver aqui, me ajuda aí, Dani, quem está entrando na live para me falar aqui pro pessoal. O Júnior de Montenegro, a irmã Marli, esposa do pastor Pedro, está junto conosco aqui comentando, a irmã Marlene Dávila também, que Deus abençoe, o irmão Alessandro Mainhart, acho que deve ser assim que fala, que Deus abençoe em nome de Jesus, Mainhart, a irmã Lena Veloso, o irmão Júlio César Napoli, que Tramandaí, grande abraço para você, irmão Júlio, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais entrou aqui, Fernanda Rosa, que Deus abençoe também aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Fernanda Rosa, se não me engano, é de Taquari. Que Deus seja louvado. A irmã Carol Lopes, o pastor Alceu aqui do Imbé. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para vocês, para a família. Pessoal que está aí juntamente conosco entrando. Pessoal que está compartilhando. O Alberto de Melo também. Que seja bem-vindo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Tatiane pedindo oração pelo seu irmão que está com câncer, nós vamos estar orando no final da live também, os irmãos aí me lembram de nós colocarmos essa situação em oração, o Deus de Abraão, o Deus que cura, o Deus que faz milagre, vai se manifestar com certeza aí, irmã Tatiane, a irmã de Cidreira, que está junto conosco também, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num momento muito bom da nossa live, queremos pedir para nossos irmãos que podem compartilhar a live, compartilhe dos grupos, compartilhe nas redes sociais, dá para você enviar até pelo WhatsApp a live. Se você está no celular, tem como pegar o link, enviar pelo WhatsApp, pelos grupos, e você vai estar abençoando muitas pessoas por certo. Marque os teus contatos aí no comentário, que as pessoas vão estar recebendo essa palavra bíblica, vão estar sendo abençoadas em nome de Jesus Cristo. A sua participação, compartilhando, nos levará a nos conectarmos juntos com a mesma fé, nos conectarmos juntos pela palavra, aqui pela plataforma do Facebook, mas conectados nesta fé, abençoando as pessoas, através desse momento difícil que todos passam, recebendo esta promessa. A fé, a promessa de Abraão, a promessa dos filhos de Abraão, que nós somos filhos de Abraão agora. Então é muito importante. Compartilhe, curta, comente. Vamos fazer com que esse momento seja um momento muito abençoado para as muitas pessoas que você pode ajudar, nos conectando através do compartilhamento, marcando os contatos, em nome de Jesus Cristo. Bom, agora, pastor Pedro, evangelista Fabiano, vou passar para o Fabiano agora. Fabiano, nesse momento agora acontece um grande mistério. As pessoas estão olhando ali e estão vendo uma velha com uma criança no colo. Deus cumpriu a promessa dele. Só que não vai acabar aí. Deus fez a promessa, Deus cumpriu a promessa. Aconteceu o milagre. Deus agora se apresentou, embora fora do tempo do homem,
mas dentro do tempo de Deus, com o seu comentário, evangelista Fabiano. O tempo de Deus é perfeito, né? Como acho que foi o pastor Diego que já disse isso antes. Deus não se atrasa, Deus não se adianta, né? O que nós precisamos aprender é a descansar no Senhor, a descansar naquilo que Ele falou, a descansar naquilo que saiu dos lábios de Deus, aquilo que Ele prometeu, aquilo que está escrito na palavra, ou aquilo que Deus ministrou para a tua vida, pessoalmente, individualmente, aquilo que Deus te falou, que Ele te direcionou, aquilo que Ele ministrou ao teu coração, uma promessa que Ele te deu. Nós precisamos descansar no tempo do Senhor. Muitas vezes, nós queremos, nas angústias humanas, né, passado o tempo, queremos que tudo tenha o cumprimento, seja cumprido de forma mais rápida possível. Mas Deus tem os seus processos e Ele não pula as etapas. Deus tem os porquês de trabalhar a nossa vida da forma que Ele trabalha, né? E precisamos descansar no Senhor. Muitas vezes, ainda que Deus dissesse para nós, né, os porquês, muitas vezes a pessoa pergunta, mas o Senhor prometeu tal coisa na minha vida, o Senhor prometeu, Deus falou comigo que ia salvar o meu filho, meu genro, meu esposo, minha esposa, enfim, Deus me deu uma promessa que ia me abençoar em tal área e tal área, que ia me curar, enfim. Ainda que Deus responda aos porquês, né, nós perguntamos, mas por que, Senhor, ainda não? Por quê? Ainda que Deus diga os porquês, nós ficaríamos angustiados por natureza, porque o ser humano, ele quer tudo no tempo dele. O tempo do ser humano é um tempo finito aqui nessa vida física. Eu creio que até em função disso o ser humano ele fica querendo saber os porquês para que tudo de forma mais rápida aconteça. Mas ainda que Deus explique os porquês, o ser humano ele vai continuar pensando da mesma forma. Ok, Senhor, eu entendi o porquê, mas quando que vai chegar o tempo? Quando que vai chegar o momento da minha promessa? Então, eu entendo que a melhor coisa que nós podemos fazer no período de espera, no período em que Deus está nos conduzindo dentro do seu processo, não é entender os porquês, mas descansar no Senhor. Descansar Amém. Sabendo que ele sabe o que Ele está fazendo. Quando tu descansa no Senhor, sabendo que Ele está trabalhando por trás da tua história, por trás das circunstâncias que te cercam, por trás dos momentos difíceis, por trás das portas abertas e das portas fechadas. Não te esqueça que Deus, Ele não é só Deus das portas abertas, não. Pregamos só a metade, precisamos pregar o texto completo. Deus é Deus das portas fechadas. Inclusive, Deus me deu uma mensagem sobre isso. A Bíblia diz, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. E muitas vezes olhamos as portas fechadas como algo ruim, o que não é. Existem milhões de portas abertas que são oportunidades de destruir a tua vida, de te afastar da presença de Deus. São portas que Deus não abriu. E existem muitas portas fechadas que são a verdadeira bênção. São as portas que Deus fechou para a sua glória, para executar o plano dele na tua vida. Então, nós precisamos, muito mais do que saber os porquês, muito mais do que ficar angustiado, é descansar sabendo que Deus sabe o que está fazendo, saber que Deus está trabalhando e descansar completamente no poder dele. Amém? Era isso, pastor. Amém, glória a Deus. Pastor Pedro, agora o filho está ali, a promessa está realizada. Deus já disse para Abraão que Ismael não é o produto da promessa. O filho que Deus prometeu é Isaac. Para o nosso amigo internauta entender, Abraão teve filhos com Quetura também. Depois da morte de Sara, Abraão teve mais filhos. E Abraão daí teve já filhos com Quetura, e teve o Ismael, e teve o Isaac. E a Bíblia diz assim, pastor Pedro, que para os seus filhos, Abraão deu presentes, os seus outros filhos. Mas para Isaac, ali ele deu a sua herança.
Ele deu tudo que ele tinha, tudo que estava na sua casa, tudo que era seu, ele deixou como herança para Isaac. E os outros filhos que ele teve, com Agar e com Quetura, ele deu presentes. Abraão reconhecia e entendia e sabia que os seus outros filhos não tinham esta marca da promessa. Só que agora o filho que tem a marca da promessa, que é o prometido, Deus chega para ele e diz: Abraão, me entrega teu único filho, o filho que eu te dei, o único filho a respeito sobre promessa, o filho da promessa. Sobe no Moriá e me entrega ele num sacrifício. Eu sei que para o nosso amigo internauta talvez seja uma coisa meio estranha falar isto, mas o pastor Pedro vai explicar, eu vou estar explicando essa passagem. Deus está pedindo um holocausto, um sacrifício, e está pedindo filho este, que ele deu em promessa para Abraão, e Abraão suba no Monte Moriá e sacrifique o filho da promessa. Agora Abraão pega um jumento, pega a lenha, pega o cutelo, o fogo, e sai numa jornada angustiante, uma jornada muito difícil, e vai subir o Monte Moriá para sacrificar o filho da promessa, pastor Pedro. É um momento muito difícil na vida de Abraão. É um teste, uma prova como ninguém passou. Somente ele. Ele já é um homem centenário, 100 e poucos anos de idade. Não há mais esperança de ter mais filhos, e o filho amado, seu filho da promessa, Deus pede que seja imolado em sacrifício. Mas Abraão é um homem de fé, é um homem que confia em Deus. Como diz na Bíblia, Abraão acreditou que mesmo das cinzas, Deus era capaz de ressuscitar a Isaac, a chamar. Na verdade, né, pastor Pedro, é importante falar para o nosso amigo internauta que Abraão não é um assassino quando ele sobe para sacrificar o filho. Ele diz assim: nós, eu e o moço, subiremos e voltaremos. Porque é isto que o pastor Pedro está falando, o amigo internauta, que é o ponto-chave. Abraão pensou que ia sacrificar, mas que das cinzas o filho iria voltar. E ele deixa claro isso antes já. Eu e o moço subiremos e nós voltaremos. É isso, pastor Pedro? É isso mesmo. Abraão, ele tinha o seu filho Ismael, que foi despedido de casa, porque não era o filho da promessa, não era o filho com a mulher legítima, aquela que Deus tinha dito que seria o herdeiro de tudo e aquele por quem se constituiria uma futura nação. Ismael, Deus abençoou a Ismael, filho de Abraão também, e ele se tornou um povo guerreiro. Os árabes são descendentes de Ismael, descendentes de Abraão. Mas a promessa estava com Isaac. E agora Deus diz: me dá o teu Isaac para mim. Abraão não falou do plano para a sua esposa Sara. Ele não disse: ó, Sara, eu vou sacrificar o nosso filho. Ele disse para Sara: eu vou sacrificar e voltaremos. Levarei meu filho junto. Então ele disse com certeza para os seus servos, para Sara: nós iremos e voltaremos. Isso é uma confiança. Depositar o filho nas mãos de Deus. Alguns fazem uma alegoria dizendo: quando você deposita um dinheiro no banco, na tua conta, tu não tem mais o dinheiro na tua mão, mas ele continua sendo teu, ainda que esteja nas mãos do banqueiro. E a hora que tu quiseres, tu emite um cheque ou vai na boca do caixa e saca, porque é teu. Há uma promessa nesse dinheiro, ele é teu. É teu, mas você agora deposita no banco.
E um dia no futuro você o recobra de volta. Então Abraão tinha essa certeza. Ele tinha essa garantia, essa aliança, que deste Isaque sairia uma numerosa nação. Mas agora Deus está pedindo esse filho para que seja imolado. Eu acho que Abraão ficou pensando como é que Deus vai dar um jeito. Será que eu vou matar o meu filho Isaque e Deus o ressuscitará da cinza? Como é que vai ser o desfecho? Foi 3 dias de caminhada de casa até o alto do Monte Moriá. 3 noites que ele pôde dormir e pensando como que vai ser esse desfecho. Como que vai ser? Estou indo com o filho, volto com ele ou não? Como é que vai ser? Imagina os momentos angustiantes de um pai que ama o seu filho e agora Deus o pede em sacrifício. E o próprio filho, em algum momento em que eles estavam já se dirigindo para o monte, deixaram os servos com as mulas no pé do monte e subindo, Abraão levava na mão o fogo na tocha e a faca, e Isaque levava sobre o ombro um feixe de lenha, levava um madeiro para o sacrifício. Isso aí, muitos veem aí uma tipologia de Jesus. O Isaque levando sobre os ombros o madeiro, indo para o sacrifício. Jesus levou também sobre os ombros o madeiro, indo para o sacrifício. Mas Isaque, o menino, perguntou para o pai, achando estranho, e disse: Pai, nós temos o fogo, temos o cutelo, a faca, e temos a lenha. Mas onde está, pai, o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão, ele pegou e disse: Deus proverá para si o sacrifício. No original é Jeová Jiré, o Senhor providenciará. E Deus providenciou. Que coisa mais linda esse episódio de fé, em confiar em Deus até o último momento. Nós sabemos que Deus não queria a morte do Isaque. Deus não queria que Isaque fosse apunhalado. Deus não queria a morte desse menino. O que Deus queria era o coração do pai. E ele queria essa prova, esse teste de fé. Até onde? Até que tamanho é a fé de Abraão? Que largura, que altura, que profundidade? Até onde a fé de Abraão o levaria? Pois a fé de Abraão o levou às últimas consequências. Ele chegou a amarrar o seu filho, manietá-lo, colocou-o sobre a lenha e estava prestes a matá-lo com um golpe de faca. Foi um momento angustiante. Ele pensando o que vai ser. O que será? O que Deus vai fazer? Na Bíblia não está escrito, mas eu acho que ele fechou os olhos. Olhou seu filho pela última vez, fechou os olhos e estava pronto para atravessá-lo com a faca. Quando o anjo gritou: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino. Larga a faca. Que coisa! Deus pôde ali dizer: tu passou no teste, Abraão. Tu passou na prova. Tu foi até as últimas consequências. Não fosse o brado do anjo, tu tinha cumprido a minha ordem até o fim. Eu acho que nesse momento os anjos aplaudiram. Deus deve ter se orgulhado, né? Houve com certeza, se até quando um pecador se arrepende, a festa no céu, imagina o júbilo, a alegria que aconteceu nos céus por essa obra de fé. Isto é obra de fé. A fé
em obras, que levou Abraão ao quase sacrifício de seu filho. E Abraão olhou para o lado e viu que entre os arbustos estava um cordeiro, preso pelas guampas entre a ramagem. Então, esse cordeiro é que foi morto no lugar de Isaque. Que grande festa! Mas foi dias de agonia e agora dias de grande júbilo. Imagina a história que Isaque pôde contar, a experiência que Isaque teve junto com seu pai, que Deus proveu realmente o cordeiro, que estava ali pertinho, entranhado com os seus chifres na ramagem, e pôde ser sacrificado no lugar de Isaque. Esse cordeiro na ramagem também aponta para o outro aspecto de Jesus, que foi manietado, amarrado e levado à morte no nosso lugar. Então, Jesus é o autor e o consumador da fé, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Abraão, com certeza, merece os nossos aplausos. Mas Deus não queria a morte do filho, mas apenas queria se certificar que ele tinha o coração do Pai. O que Deus quer, mais do que sacrifício, é a obediência. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você, meu amigo internauta, que está juntamente conosco, você que está entrando aí na live, mandar um abraço aí para o nosso irmão Elias Chu, que também entrou na live agora. Que Deus te abençoe, irmão Elias. A irmã Zélia Ávila também entrou na live. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Está comentando aqui. Ainda estamos comentando os irmãos que estão entrando e estão comentando. Claro que tem muitos irmãos que já entraram na live, mas não comentaram nada, não vão deixar em oculto aqui. Mas irmãos que estão entrando, que estão falando, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. A todo o pessoal que está junto conosco, a irmã Jordana, que cuida da página do Tabernáculo, do Avivamento Apostólico Taquari, a igreja com a qual eu sou pastor. Que Deus abençoe a irmã Jordana também, que está aí representando a nossa igreja aqui na live. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Você que entrou na live aí agora, você pode nos ajudar compartilhando, comentando, marque seus amigos, permita que essa live chegue mais longe. Ainda há bastante tempo de live ainda. Você pode ajudar compartilhando, curtindo, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoados através da sua participação, através da sua cooperação, compartilhando e curtindo essa live. Marque um contato aí nessa noite. Abençoe alguém com esta palavra, essa palavra de fé, esta palavra de esperança. É nós conectados aqui e você conectado na sua casa e nos conectando com outras pessoas. E juntos assim vamos nos conectando com a palavra de Deus. Deus seja louvado por isso. Evangelista Fabiano, agora Abraão vai subir com o seu filho Isaque. Primeira coisa que eu quero salientar, e quero deixar essa pergunta para você, Fabiano. Abraão exerce primeiro, antes da fé, ele exerce obediência. Porque ele obedece a Deus e não questiona. Ele obedece a Deus e não questiona. Eu vejo muitas pessoas que, para obedecer a Deus, elas perguntam muito por quê. Mas por que Deus falou isso na palavra? Mas por que eu tenho que obedecer isso? Mas por que eu tenho que obedecer aquilo? E no fundo de todos esses porquês, parece que há um espírito de rebeldia. Porque Abraão podia dizer o seguinte para Deus: mas Deus, peraí, tu me deu o filho, e agora tu tá pedindo para matar ele? Como é que é isso? Por que isto? Qual o significado disso? Abraão não pergunta o porquê. Abraão simplesmente obedece. A Bíblia diz aí, 53, que Jesus obedeceu como um cordeiro mudo. A palavra de Deus diz que no livro de Jó, os amigos de Jó estão falando, ele está mudo. A única palavra que ele diz para a mulher dele é dizendo: Deus deu, Deus tirou, amém, glória a Deus. Parece que Abraão está na mesma coisa: Deus deu, se Deus tirar, amém, vamos lá. E ele não está questionando, não está perguntando o porquê disso. Muitas vezes a pessoa obedece a Deus, mas uma obediência que não é verdadeira, porque ela é um sacrifício de não sacrificar, é um sacrifício para obedecer, e Abraão não questiona. Abraão simplesmente pega a lenha, pega o fogo, pega o cutelo, que era a faca, e sobe sem questionar.
Isto é obedecer. A segunda pergunta que eu quero fazer para você, evangelista Fabiano, é que esta fé de obedecer, ela exige o sacrifício. É claro que exige o sacrifício. O reino de Deus é conquistado por esforço, por sacrifício. E agora Deus permite o sacrifício, porque ele vai sacrificar o seu filho, mas Abraão obedece sem questionamento. Com o seu comentário, evangelista Fabiano. É verdade, pastor Diego. Ele obedeceu ao Senhor, ele se prontificou, ele se posicionou segundo a ordem de Deus, sem questionar o Senhor. Ele podia ter questionado a Deus. Ele podia ter tentado dialogar com Deus. Eu acho interessante, eu lembrei aqui, pastor Diego, né, quando falou que ele não questionou o Senhor, eu lembrei que ele entrou em questão com Deus, ele entrou, né, no assunto com Deus, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, né, e ele, Senhor, mas se ali tiverem 50 justos, se tiver Exatamente. 45, se tiver 30, se tiver 28, se tiver... Ele foi vindo, ele levou Deus até onde Deus permitiu ser levado ali por ele. E se tiver 5, se tiver 10, então ele ousou argumentar com Deus, não deixa de ser uma forma de argumentação, né? Ele querendo dizer, Senhor, se tiver 10, mas são justos, né? Ele argumentou com o Senhor. E Deus, a sua infinita misericórdia, sabedoria e bondade, Deus conduziu aquela conversa com ele. Então ele ousou falar com Deus e argumentar com Deus, né? Não deixa de ser um questionamento, né? Senhor, seria uma outra forma de dizer, Senhor, tu mataria se tivesse 20 justos? Tu destruiria uma cidade toda se tivesse 10 justos, se tivesse 5? É uma outra forma de perguntar, foi mais ou menos o que ele fez. Agora, quando Deus exige algo dele, pessoalmente, e não somente algo, né, alguém, e não somente alguém que foi a grande promessa, se não me falha a memória, pastor Pedro, pastor Diego, 25 anos ele passou esperando por Isaac, né, aproximadamente, estou certo, pastor Pedro, pastor Diego? Sim. 25 anos, né, não somente... aproximado, não somente esperando 25 anos esse filho, mas a grande promessa, tudo que Deus havia prometido seria por meio do filho. Deus disse para ele, por aquele que vai ser gerado de ti, não é o Eliezer, não é outro, não é Ismael, é o que vai ser gerado de ti, é este filho aqui, o que vai vir de Sara e de ti. E agora Deus pede, e ele vai e não questiona, como o pastor Pedro disse, ele andou 3 dias até chegar a Moriá, ao Monte Moriá, né? Que muitos estudiosos acreditam que seja onde está o Monte do Templo, hoje lá em Jerusalém, né? Posteriormente foi erguido o primeiro e o segundo templo. Mas, enfim, o ponto é que ele pega e obedece, sem questionar o Senhor. E nesses 3 dias de caminho, ele teve tempo suficiente para pensar, para refletir o ato que ele estava fazendo, para refletir as consequências do que ele estava fazendo, as consequências em obedecer ao Senhor ou não obedecer ao Senhor e ter o filho dele ao lado dele, enfim. Mas a fé prevaleceu, ele se posicionou. E em relação, pastor Diego, ao sacrifício, sem dúvida, existe um aspecto total, né, nesse evento aqui, o sacrifício do próprio filho, né? Deus disse, aquele que tu amas. Deus fez questão de dizer, botou o dedo na ferida, sabe aquele teu único, isto é, aquele único que eu gerei de ti e de Sara, é o único, né? Eu vou repetir, é o único, aquele que tu amas, mas eu amo ele, Senhor, não precisa dizer isso, mas eu quero dizer para te lembrar, aquele que tu ama, este, só faz uma coisa, somente mata ele, e mata pegando fogo. Primeiro tu mata e depois tu toca fogo. Isso é um sacrifício, e é um sacrifício dos originais ali queimado por inteiro, queimado completamente, até dissolver tudo. É o holocausto. É um holocausto, né, pastor Pedro? E da cultura de onde ele veio, de Ur dos Caldeus, existiu o sacrifício humano. Esse era o contexto de onde ele saiu. Ele era acostumado
a viver num povo, ele vivia num povo, no meio de um povo que era acostumado a fazer sacrifícios humanos. É óbvio, como o pastor aqui já falou, todo o texto bíblico deixa claro, Deus não exigiu sacrifício, Deus não exige sacrifício, Deus abomina sacrifício humano. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus estava simplesmente testando a fé dele. E ele passou no teste. Ele fez algo que talvez eu e você não faríamos. Eu ainda não tenho filho, mas quem tem filho, né, fala com bastante ênfase a dificuldade de imaginar-se numa situação dessa. E ele teve 3 dias ali caminhando, teve a oportunidade de pensar, de voltar atrás, mas não voltou atrás. O texto não diz, né, não me permite afirmar nada, mas eu posso imaginar, por que não? Se o diabo é o tentador, por que o diabo não poderia ter sugerido para ele, ei, tu vai matar aquilo que tu esperou 25 anos, tu vai matar a tua promessa, tu vai sacrificar agora. Quem sabe ele também não passou por tentações terríveis? O texto não diz. Glória a Deus. Mas o texto diz que o diabo ele é o tentador. Né? Enfim, aleluia. O sacrifício é real, existe, né? Hoje de outra forma, né, pastor Diego? Esse sacrifício ele aponta para o sacrifício de Jesus. Né? E nós, como os filhos de Deus, né, como servos de Cristo, também, né, passamos nossa realidade de sacrifício nessa vida, né? Nossa renúncia. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Na verdade mesmo, Fabiano, sem obediência, sem sacrifício, a pessoa não consegue entender a Deus. Porque Jesus Cristo, ele foi sacrificado. Ele passou pelo sacrifício. Jesus Cristo, ele obedeceu e foi obediente em morte e morte de cruz. Aleluia. Quando Abraão oferece o seu filho, Deus ofereceu o seu único filho unigênito também. Deus, ele não está sendo um hipócrita, que ele manda Abraão fazer isso, mas ele em si não faz. O interessante é nós pensarmos assim, muitas pessoas falam, faz isso, mas ela mesma não faz. O que Deus falou para Abraão fazer, ele mesmo acaba fazendo. Ele acaba fazendo isso. E o livro de João representa fortemente essa passagem onde diz que Deus deu o seu único filho para aquele que nele cresce e não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deu o seu único filho, unigênito. O filho também, o qual estava aqui sobre a terra, gerado de Maria. Então Deus fez o que pediu para Abraão. E assim como Isaac foi oferecido um sacrifício, mas não foi sacrificado, diferente de Jesus, que no livro de Isaías 53 diz que ele foi sacrificado. E o seu sacrifício foi aceito por Deus. E aleluia. Ele foi obediente, foi até o fim obedecendo, como um cordeiro mudo, foi perante seus tosqueadores. Agora, eu quero falar para você que nós hoje, a geração, os filhos de Abraão, é claro que a fé, ela é testada. É claro que a fé envolve sacrifício, envolve obediência. E sabe o que eu sinto, às vezes, pastor Pedro, vendo o que Abraão fez sem questionar, eu fico pensando quão miserável homens nós somos. Porque às vezes nós temos dificuldade de obedecer a Deus em coisas tão simples, em coisas tão banais. Nós questionamos a Deus em coisas tão bestas. E Abraão não questionou, Abraão obedeceu. E eu quero perguntar para você, meu amigo ouvinte, amigo internauta que está junto conosco aí agora. Você está entendendo que Deus prova? Você está entendendo que Deus, ele é um Deus que testa o homem? E ele sabe até onde pode testar você. Ninguém é testado mais do que pode suportar. E se ele testou você e está testando você, é porque ele quer virar uma página na tua vida. Porque agora, eu já vou passar a pergunta para o pastor Pedro novamente, Deus vai virar uma página. Porque quando Abraão vai sacrificar o filho, Deus grita, não faça isto. E a partir desse momento, Abraão recebe um título de ser amigo de Deus. Uma página da sua vida muda totalmente agora. A sua vida vai ter uma mudança agora. Abraão sobe no monte de um jeito, ele vai descer de outro jeito agora do monte. Porque agora ele foi provado, agora ele foi testado, e agora ele desce aprovado por Deus. Agora a promessa sobre a vida de Isaac é justificada, porque Deus justifica Abraão. A Bíblia diz que pelo crente Abraão nós somos justificados.
E a Bíblia diz que pela fé, Abraão é o pai da fé. Pela fé nós somos justificados como crente Abraão. E no livro de Romanos, capítulo 4, fala isso, o livro de Gálatas, capítulo 3, também fala isso, sobre a justificativa com Abraão nas gerações de hoje. E essa justificativa, pastor Pedro, ela parte desse princípio agora. Abraão, ele desce justificado, porque esta fé que ele teve acaba justificando. O homem hoje, ele não é justificado, Fabiano, pelas suas obras. Ele é justificado pela fé. Nós podemos, eu tenho certeza que o pastor Pedro fala isso, Abraão é a conexão da graça. Abraão é a conexão do Antigo Testamento da graça. Abraão é a conexão do Antigo Testamento da justificativa pela fé. Estou certo, pastor Pedro? Correto, pastor Diego. Deus hoje não exige mais sacrifícios sangrentos. Hoje Deus não vai mais exigir de nenhum pai, de nenhuma mãe que mate o seu filho. Isso Deus não faz mais. Terminou. Com esse episódio de Abraão, Deus nunca mais exigiu. E mesmo Deus não deixou levar a cabo isso. Ele providenciou a substituição no cordeiro. Então, mas Deus, ele quer o nosso coração. Ele quer que nós tenhamos uma fé prática, uma fé que redulte em obras na altura que a fé merece. Abraão foi justificado pela fé, mas também por obra, diz em Exatamente. Tiago. Porque a fé dele levou ele a levar o seu filho até aquele altar de lenha. Então, importante salientar, pastor Pedro, não são práticas de boas obras, que é confundido com as pessoas, confundem as práticas de boas obras, dar uma esmola, fazer uma coisa boa e se justificar por práticas de boas obras. Mas são obras de fé, que são algo diferente de práticas de boas obras. São uma obra de fé, é uma conexão um pouco diferente. E agora ele está tendo uma obra de fé. A fé dele é vista pelas obras. É assim mesmo, porque quando nós temos fé, esta fé tem que redundar em obras de fé. Hoje, quando uma pessoa crê em Deus, ela, se apenas ficar crendo em Deus, no seu particular, tendo um culto egoístico e próprio, sem vínculos com uma irmandade, isso não é obra de fé. A fé, ela exige obras na altura da fé. São passos de crescimento. Hoje, quando uma pessoa crê em Deus e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, as obras de fé exigem que esta pessoa seja batizada. Também, após o batismo, é necessário que essa pessoa, como obra de fé, ela venha congregar. Ela venha se anuir a um grupo, em uma congregação. Também, por obra de fé, a pessoa obedece e passa a tomar a Santa Ceia. É um ato de fé, é uma obra, uma realização em direção à fé, que aponta, que testifica que a nossa fé é uma fé viva e escriturística, bíblica. Então, existem vários passos que a fé nos leva a praticar como obras de vulto espiritual. Não é querer, como um escoteiro, fazer aquela boa ação, a boa obra do dia, ajudando velhinhas a atravessar a rua, achando que isso vai trazer méritos. Não. Essas obras, elas não justificam nada. Vamos falando agora em obras de fé, obras que são resposta aos apelos de Deus, naquilo que ele pede, que ele solicita,
que nós venhamos a nos entregar a Ele. Até hoje, Deus pede que nós sacrificamos, não com uma faca na mão para sangrar alguém, mas Deus quer que nós sacrificamos principalmente o nosso ego. Hoje Deus pede para todos, olha, sacrifica esse teu ego, sacrifica esse teu eu. Porque Deus olha para muitas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem crer em Deus, mas o tamanho do egoísmo dessa pessoa, o tamanho muitas vezes da sua egolatria é tão grande e que Deus fica tão pequenininho. Então, as pessoas precisam sacrificar a si mesmo nesse altar da renúncia. Aquele altar em que Abraão estava entregando o seu filho Isaque é o altar da renúncia. E Deus nos chama a renunciar a tantas coisas para confiar unicamente nele e amar a ele acima de todas as coisas. O fim da fé é que nós venhamos amar a Deus de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas, Deus, porque é só Ele que nos justifica, que diz, esse está justo, esse está como eu quero, esse eu operei nele o agir, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o agir. Ele é o Pai da fé. Então, Deus, Ele quer que nós venhamos ter atitudes como esta de Abraão, de sacrificar aquilo que impede de nós nos entregarmos mais a Deus. Glória a Graça, Deus. fé, tudo está ligado a essa renúncia, a essa entrega, a esse sacrifício espiritual. Amém? Vou botar aqui um texto, vai ocupar um pouco aqui a tela. Pode falar, Fabiano. Só um adendo aqui, adendo de um comentário aqui bem rápido que vai ao encontro do que o pastor Pedro falou. Esse é um assunto bem interessante, né? Que a gente levantou. As obras, né? Quais são as obras? A Bíblia fala de boas obras. E isso é um assunto que causa muita confusão. Para quem não conhece a Escritura, mistura tudo num balaio e acaba fazendo uma confusão. Porque, por exemplo, as boas obras, né? É importante a gente lembrar que o feiticeiro faz boas obras, o macumbeiro faz boas obras, o crente faz boas obras, os satanistas podem fazer boas obras, fazem boas obras, o maçom, todas as religiões, todos os seres humanos, boas obras têm a ver com o ser humano ter um coração voltado, às vezes um olhar para aquele que está carente, aquele que está necessitado. O espírita faz boas obras, enfim, o católico, todo mundo pode fazer boas obras. Agora, né, chamamos assim de boas obras, mas biblicamente, como o pastor Diego levantou ali, o que é uma boa obra na Escritura? Né? Uma boa obra, pela Escritura eu entendo, é a obra quando estamos em Cristo. Porque não existe obra na vida, obra real, bíblica, sem Cristo, sem a obra de Cristo na cruz. Então, uma boa obra, ela só é boa quando uma vida está debaixo do senhorio de Cristo. Uma vida foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Uma vida vive em renúncia, em sujeição à autoridade da palavra de Deus. Ele se torna filho de Deus, nasce de novo. Então, segundo a Escritura, essa pessoa vive em Cristo, uma nova vida. Isso sim redunda em boas obras, né? Porque nós conhecemos aí pessoas famosas no mundo, né? Mas né, fulana lá de não sei de onde lá que faz obras de caridade, né? Enfim, só falta conhecer Jesus, só falta largar isso, só falta largar tal coisa. É verdade. Né? Uma santa mulher de Deus. Falta tudo. Se faltou Cristo, conforme o Evangelho, falta tudo.
O homem, Exato. sem viver a palavra de Deus, colocando a sua fé somente na pessoa de Cristo, em nenhum outro nome, falta-lhe tudo, a começar pela salvação. Então, isso é importante, né? A gente definir o que é boa obra. Sim. Boa obra, Sim. né? Biblicamente, é aquele que está em Cristo, é o fruto daquele que está em Cristo. É só esse comentário. E sobre isso aí, Fabiano, olha só o texto que eu vou botar aqui na tela. Vai ficar um pouco grande, mas é importante para poder a gente ler. Vou colocar um texto aqui na tela que vai falar o seguinte, ó. Porque se Abraão, isso aqui é Novo Testamento, isso aqui é Romanos capítulo 4, versículo 2, 3. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isto foi imputado como justiça. Na verdade, mesmo o texto que está dizendo que Abraão não podia se gloriar por as suas obras, mas ele foi justificado pelo seu ato de fé, por uma obra de fé, a obra que foi vista pela fé. Porque não adianta eu dizer assim, ó, olha, eu tenho fé, mas não faço nada. Aí o livro de Tiago diz, me mostra a tua fé sem as obras, que com as obras eu te mostrarei minha fé. Ainda que Abraão disse assim, ó, eu não tenho fé, a atitude dele revelou que ele tinha fé. E o que salvou ele não foi a obra dele, mas foi a atitude de fé que ele teve, que mesmo que sacrificasse seu filho, Deus o ressuscitaria dos mortos. Então, a fé de uma pessoa, para o nosso amigo internauta ver, vamos dar um exemplo, eu digo assim, não, eu não tenho fé, mas Deus vai olhar e ver uma atitude minha de fé. Então, a minha fé é revelada pelas obras. Ainda que Abraão dissesse, eu não tenho fé, suas obras mostraram a fé. Agora, o contrário disso, eu posso dizer, não, eu sou um homem cheio de fé, eu tenho muita fé em Deus, mas você vai olhar, tem uma vida morta. E esta fé sem obras, ela por si só, ela é morta. E esta fé com as obras, ainda que o homem diga que não tem fé, ela torna-se viva. Mas Abraão aqui, ele não é justificado pela obra, ele é justificado pela fé que se revelou através da obra. Então ele é justificado pela fé. Pela fé revelada. Está certo, pastor Pedro? Se Abraão tivesse partido dele mesmo, a ideia, eu vou sacrificar o meu filho para agradar a Deus. Isso seria uma obra carnal, apenas uma obra humana. Mas como ele atendeu um apelo de Deus, aí deu o casamento da fé verdadeira e genuína com a obra, que aqui obra é obediência aos ditames de Deus. Tiago diz, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, nós temos que fazer com que aquela fé que ouvimos, aquela fé que é guardada no nosso coração, redunde em prática, em obras meritosas, né? Não que isso acrescente bens à nossa vida, mas porque ela glorifica a Deus. Então, temos que praticar obras que glorifiquem a Deus. Pastor Diego, posso ler um versículo? Quero mandar um abraço. Pode ler. Só quero mandar um abraço para o pastor Luiz Melo, que está lá no Imbé, que está nos assistindo aí. O pastor Luiz Melo, que você conhece também, Fabiano. Acho que até o pastor Pedro conhece ele também. Pastor Luiz Melo, um grande amigo nosso aí. Um abraço, pastor Luiz Melo, para a sua família. Aí, um companheiro nosso, um amigão nosso aí, um grande servo de Deus. Pastor Luiz Melo, vai o nosso abraço para você aí, em nome de Jesus. É um querido homem de Deus. Vou deixar uma saudação no final também, junto para ele com todos os outros depois. Só um versículo aqui bem rápido, pastor Diego. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Isaías está falando do povo num estado de corrupção, depravação espiritual total, o povo que virou as costas para Deus. Então ele diz, né, e todos nós caímos, a nossa culpa está sobre nós, e a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Né? Hoje existe, né, a mulher quando está no período de menstruação, né, usa mods, usa alguma coisa assim, vai na farmácia. Naquele período não tinha isso, usava um pano, um trapo, né? E isso significa o trapo de imundícia, né? Como o sangue era algo contaminado, era algo imundo. Uma sujidade. Uma sujidade, né, pastor Diego? Algo imundo. Tu vê, Isaías chega ao ponto de dizer que a justiça
daquele que não está em Cristo, não está debaixo da vontade de Deus. O texto diz aqui as nossas culpas. Nós caímos como a folha, né? A justiça daqueles que não estão em Cristo, não estão em Jesus, na verdade são condenatórias, né? São obras que condenam, na verdade, são obras que não, nenhuma obra justifica, mas são obras que não são agradáveis, não são boas obras ao Senhor. É importante fazermos essa distinção. Com certeza. A fé é dom de Deus. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus. E que o justo se salvará, viverá pela fé. Pela fé. Então, Abraão, ele não é uma coisa que nasceu do coração dele, nem da mente dele, mas foi Deus que pediu. Foi o Criador, o Senhor, que fez esse apelo para ele. E ele atendeu, a resposta dele foi uma obra de fé. O responder a Deus, em obedecer. Então, ele desceu justificado. Realmente, glória a Deus. O coração aliviado, né? E dizendo, acertei de conta com Deus. Estou tranquilo. Obedeci. Fui até o limite. E para o nosso amigo internauta entender o que isso significou para nós hoje. Eu vou colocar um texto aí, pastor Pedro, evangelista, vai ocupar quase toda a tela. Mas é importante para o nosso amigo ler o que esse texto tem a importância para os dias de hoje. Vamos ler aqui o que ele diz assim, ó. Assim como Abraão creu em Deus, e isto foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Tremenda esta palavra, hein? Glória a Deus. Olha Amém. Como esse episódio muda a página para os gentios, que somos nós. Para nós. Aqui muda para nós. Nos dias de hoje, glória a Deus. O que ele refez naquele momento no Moriá não foi representado para o judaísmo. Foi representado, não foi para os judeus, foi para o povo gentil. Para que esse evangelho que chega no Brasil hoje, nós não somos justificados por Moisés, por Elias, por tradições. Nós somos justificados pelo crente Abraão. Nós podemos dizer, pastor Pedro, evangelista Fabiano, que Abraão é o primeiro crente da fé, é o primeiro pregador da graça, é o homem que quebra os ritos e as leis judaicas, é o homem que está apontando a justificativa para o povo gentil, que somos nós. Não. O povo judeu, ele cumpre os rituais. Diga, pastor Pedro. É que os judeus tinham em Moisés o grande legislador, o maior. E agora Paulo pega e diz e antecede, ele volta um pouco e vai para Abraão. Ele diz que nós somos hoje crentes em Abraão, somos filhos de Abraão, porque os judeus acabaram também fazendo com que só eles, os descendentes no sangue, eram considerados filhos de Abraão. Então, os judeus, os israelitas, nós somos os filhos de Abraão. Mas Jesus disse, olha, se Deus quiser, até das pedras, ele pode suscitar filhos a Abraão. Né? Exatamente. Então, os filhos de Abraão são aqueles que obedecem. Né? Então, hoje, na obediência, no apelo, na resposta que nós damos ao apelo de Deus, isto é fé. E esta fé é que nos justifica, que nos torna filho de Deus. Hoje, mesmo nós gentios, ou seja, nós que não somos de sangue judeus, nós somos filhos de Deus, porque nós somos adotados em Jesus. Em Jesus, nós somos adotados como filho e podemos olhar para o Pai e dizer Abba, chamar Pai, fazer a oração do Pai nosso. Deus é o nosso Pai.
O zambuzeiro brabo foi enxertado na oliveira. Ao povo que não era povo, tornou a ser povo. Quando o povo de Israel olhava e dizia que eles eram descendentes de Davi, estão falando de genealogia, estão falando de descendência por nação. Agora nós somos descendentes de Abraão, mas descendentes de Abraão não por sangue, não por a genealogia, mas descendentes de Abraão por fé. A justificativa nossa vem pela fé, no crente Abraão. Então, ele justifica. Nós poderíamos falar muito complexo isso sobre o seio de Abraão, a questão do passado e tudo, onde ele abre uma porta diferente para o povo gentil. Mas nós vamos se prender agora aqui nesse texto. Abraão está justificando agora uma nova descendência. Quando Deus diz para ele, olha, a tua descendência vai ser como as estrelas do céu, não está significando uma descendência ligada pelo Isaac, pelos filhos de Isaac, os bisnetos de Isaac. Não. Ele está dizendo, a tua geração será como as estrelas do céu. A tua nação será incontável, será uma multidão. Ele não está falando de filhos da carne. Ele não está falando da nação de Ismael, dos filhos de Quetura, dos filhos de Agar. Ele está falando da descendência de Isaac, que não é a descendência de sangue, mas a descendência de adoção pela fé. Nós somos uma estrela. Nós somos uma daquelas estrelas, nós somos. É verdade. Os judeus podiam dizer, nós temos o sangue de Abraão, mas a igreja pode dizer, nós temos a fé de Abraão. Glória a Deus por isso. É a fé que nos justifica. Não somos justificados pela carne, por uma genealogia, mas pela fé. Abraão... Muito forte isso. Verdade. Aleluia, verdade. Glória a Deus. É muito forte isso. Isso é uma bênção tremenda. Isso é algo muito forte. Mas, pessoal, nós estamos já quase chegando ao momento final aqui da nossa live. Então, nós vamos deixar agora aqui o nosso resumo final para essa última rodada agora aqui. Nós vamos deixar as últimas palavras dessa rodada final neste momento. Mas antes eu quero pedir para o nosso amigo internauta, compartilhe, curta a live, nos ajude para que essa live vá mais longe. Amanhã a live vai estar aí compartilhada nas redes sociais e você pode ouvir toda a live, pode continuar compartilhando, pode continuar vendo. Eu quero, inclusive, dizer que os nossos amigos internautas podem sugerir temas para nós aqui, que eles quiserem que a gente fale, pode dar sugestão durante a semana aí, mandar um WhatsApp, colocar no Facebook, porque toda terça-feira, às 9 horas da noite aqui no Brasil, nós estamos reunidos com a live dos amigos, sempre colocando um tema importante, um tema de discussão bíblica, um tema para edificar a tua vida e a tua fé em Cristo Jesus. E hoje não foi diferente. Então, ainda amanhã, você que está nos ouvindo pode compartilhar e nos ajudar aqui na live, em nome de Jesus Cristo. Bom, vamos chegar aqui aos momentos finais então, pastor Pedro. Eu quero deixar, começando já com o pastor Pedro, depois nós vamos fazer uma oração, tem algumas pessoas pediram oração aqui, inclusive uma irmã de Cidreira pediu uma oração pelo seu irmão que está com câncer. E nós vamos estar orando por todos os internautas, por todos os nossos amigos, ouvintes, em nome de Jesus. Eu primeiramente quero agradecer a todas as pessoas que curtiram, a todas as pessoas que compartilharam, a todos que tiveram presente conosco aqui na live no dia de hoje. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, em nome de Jesus, com as suas considerações finais, pastor Pedro. Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, ele foi um homem tal qual nós, sujeito a erros, falhas, e ele cometeu algumas falhas. Uma das falhas que eu gosto de salientar é que quando ele foi provado, que Abraão foi provado muitas vezes na sua fé, e quando ele tinha já chegado na terra da promessa, houve secas e escassou o pasto, os cereais estavam terminando, e ele olhou para a terra do Egito, e no Egito tinha muito pasto e bastante comida. E ele migrou para o Egito. Isso foi uma atitude de falta de confiança em Deus, no momento.
ele deixou de confiar em Deus e foi para o Egito. Ele não deveria ter ido para o Egito. Ele deveria ter permanecido na terra da promessa, aonde Deus havia o chamado. Deus não o mandou ir para o Egito, mas ele foi. Ao ir para o Egito, tem todo um episódio que não vamos estar contando, mas de lá ele acaba ganhando alguns presentes do faraó. E entre esses presentes ele ganha gado, roupas e servos e servas. Entre essas servas que ele ganha no Egito, ele ganha uma moça chamada Agar, que é dada para a sua esposa Sara como a sua empregada. E essa Agar, esse presente egípcio, e o Egito representa o mundo, as coisas que parecem ser boas, as coisas que parecem ter algum valor, mas serão um problema mais tarde. Esta Agar, esta serva que ele ganhou de presente de Faraó, que veio mais tarde a tornar-se a sua concubina. Porque a própria esposa Sara, também vacilando um pouco na fé, achando que já tinha passado o seu período fértil, disse para Abraão: eu não posso mais te dar filhos, mas toma essa minha serva Agar, essa egípcia bonita, morena, e tenha filhos com ela, para mim. E então, ali Abraão consentiu e tomou Agar como sua concubina. Ele, que tinha sido até então marido de uma mulher só, aceita a bigamia por instigação da sua própria mulher, usando esse presente do Egito, esse presente do mundo secular. Então, isso acabou dando problemas. Ismael, o filho de Agar, tornou-se o pai das nações árabes, e que muito lutaram contra Israel, e até hoje são alguns segmentos das nações árabes, são inimigos declarados de Israel e juram destruir Israel. Então é um problema que poderia ter sido evitado. Abraão foi redimido de todos os seus erros, todos os seus pecados. Ele foi justificado por fé no Monte Moriá. Ali Deus, literalmente, como se diz, como ele desceu justificado, Deus apagou todas as suas falhas anteriores. Mas esse problema social dessa nação, das nações árabes, que se levantam ainda hoje contra a nação de Israel, poderia ter sido evitado se Abraão tivesse esperado um pouquinho mais, confiado em Deus, meio na luta, e não ter feito nenhuma visita no mundo egípcio. O que eu digo para você é: fique na promessa de Deus. Não saia de onde Deus te colocou. E não visite o mundo. Não aceite presente mundano. Isso é luta, é laço para você mais tarde. Amém? Glória a Deus, amém. Evangelista Fabiano, com as suas considerações finais nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria deixar minha saudação, pastor Diego, para alguns conhecidos aqui, né, que comentaram na live, né, o irmão Marco Dannenberg, lá de Tramandaí, um querido irmão, Deus abençoe. A Cindy, a minha prima aqui, da Califórnia, um beijão para ela. A querida irmã Fabiana de Bastiani, lá de Tramandaí, que esteve conosco também, e comentou aqui. O meu sogro, Alberto, um abração. Um beijão para minha sogra Suzana, também estava conosco. A tia Sandra Origem, lá de Tramandaí, um beijão. A Marlene Dávila, querida, prima da minha mãe, um beijão. Marlene, Deus te abençoe muito. O pastor Luiz Melo, lá da Madureira de Tramandaí, um homem de Deus, querido. De Imbé, está no Imbé agora. Está no Imbé? Está no Imbé. Tá. Tá no Imbé. Sim, tá bom. Amém. Um grande abraço, meu querido. Eu acho que uma das grandes lições desse evento, de quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, para mim, é que Deus prova o homem, normalmente, Deus prova o homem exatamente na área onde Deus deu promessas. Exatamente no ponto que Deus prometeu.
Deus, tudo que Deus ia fazer ia ser através do filho Isaac. Deus falou, a partir dele vão ser nações, multidões de nações, reis procederão de ti, mas por meio do teu filho. Vai dar continuidade nessa promessa. Como as estrelas do céu sairão de ti, mas daquele que vai nascer de ti vai dar continuidade para se cumprir tudo isso. Todas as promessas aconteceriam por meio de Isaac. E aí Deus chega e pede quem? Exatamente o filho que representava a promessa, representava o acontecimento, a personificação da promessa. Era como se Deus estivesse dizendo para ele, pega a promessa que eu te dei e coloca ela em holocausto. E acaba com ela, reduz a fogo. Né? Esse é o método de Deus. Deus deu uma promessa e Deus testou ele exatamente naquele ponto da promessa. Aplicando isso para mim e para a tua vida. Não te espante, não te assuste, não temas. Se Deus te der uma promessa específica para a tua vida, e Deus te provar exatamente nesta promessa, falando de uma forma mais clara, se Deus te prometeu que vai salvar teu esposo, que Deus falou que vai salvar teu filho, tua filha, e as portas parecem que estão cada vez mais fechadas, parece que a pessoa está cada vez mais longe do Senhor. O método de Deus é esse, ele prova exatamente onde ele prometeu. Se você tem uma promessa no ministério, na saúde, enfim, qualquer área da tua vida, e as portas parecem que estão cada vez mais fechadas exatamente nessa área, tu não é o primeiro, eu quero te dizer. Nem tu e nem eu somos o primeiro e não vamos ser os últimos. Abraão passou por isso já, e ele conseguiu. E Deus foi fiel na sua promessa para a vida dele. Descanse nas promessas de Deus, confie na promessa de Deus. Que nós possamos desenvolver uma fé fundamentada na pessoa de Deus e não nas circunstâncias que nos cercam. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Gil. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos estar orando neste momento por todos os nossos amigos internautas, pelo pedido de oração da nossa irmã, e dizendo que nós vamos estar juntos na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, com esta live novamente, com essa programação, claro, com um novo tema, em nome de Jesus. Esteja junto conosco, vai ser um prazer para nós. Vamos nos conectar com Deus agora através da oração. Vamos orar por esse pedido de oração que a irmã pediu e por todos aqueles que estão juntamente conosco neste momento. Pai, em nome de Jesus, abençoa grandemente a todos os nossos amigos internautas que estiveram ligados conosco nessa noite. Que esta palavra venha frutificar, que esta palavra venha florescer na vida de cada um que esteve conosco, meu Deus, daqueles que ainda vão ouvir, vão ver esta live através da plataforma do Facebook. Abençoa os amigos, irmãos que estiveram conosco, que compartilharam, que curtiram, que por um dado momento estiveram ouvindo essa palavra. E aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, que ela venha produzir frutos e resultados para a glória do teu nome. Oramos agora por esse pedido de oração que a irmã Tati, lá de Cidreira, fez pelo seu irmão que está com câncer. Senhor, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que faz milagre. Nós não estamos vendo ele, mas pela fé agora nós sabemos e cremos que o Senhor pode estar tocando, removendo câncer, curando, e todos aqueles que estão tendo pedidos de oração agora, o Senhor pode realizar o milagre, ainda que a biologia, ainda que a ciência, ainda que o tempo já acabou pelos olhos do homem. Para ti, Senhor, ainda não chegou ao fim. Para ti, Senhor, tudo é possível. E nós cremos que o impossível vai acontecer. Cremos que unimos a nossa fé agora e concordamos que o Deus de Abraão, o Deus do impossível, move sobre esta vida e faz e realiza o grande milagre em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Até a próxima terça-feira. Amém. Deus abençoe. A paz de Cristo, meus irmãos. A paz. Tenham